Não. Você pode me ajudar aí para fazer uma pregação mais introduzir você. Muito bem, vamos nos preparando agora neste momento, já estamos nos preparando, você também em casa, que acompanha conosco, para iniciarmos em poucos instantes a Santíssima Eucaristia. A Santa Missa é alimento para a nossa alma. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus e também com o pão sagrado. Iniciemos esta celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para viver tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para participarmos mais dignamente da Santa Missa, também nós nos penitenciamos. Para isso, vamos também fazer a coleta pela pureza nesse sentido. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, é o momento do ato penitencial. Nós nos penitenciamos diante do Senhor. Nós invocamos a sua misericórdia. Nós nos aproximamos diante do altar com a confiança, com a certeza de que somos amados, mas reconhecendo nossa fragilidade e nossos pecados. Tantas vezes nós ofendemos a Deus e ao próximo. Deus falou estas palavras e disse: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia do descanso. Honrarás a teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. E digamos juntos: Senhor, tem de piedade de nós, inclina os nossos corações e guarda esta lei. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei,
pelo irmão que eu julguei. Piedade. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar o coração, suplicar o teu perdão, piedade. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus onipotente, nosso Pai celestial, Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a ele se converterem, se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Onipotente e eterno Deus, aumenta em nós a fé, a esperança e o amor, e para que alcancemos as tuas promessas, inclina-nos a amar o que nos ordenas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus, como ele o quer, será bem acolhido, e as suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido.
mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, neste dia do Senhor, o dia Dominus, o dia do Senhor, nós nos reunimos para louvar ao nosso Deus. E somos também exortados na celebração para uma conversão que é contínua, é permanente. Essa história de você aceita Jesus não é bem assim. Todos os dias, continuamente, em nossa vida, nós vamos nos convertendo. Pois bem, e para isso faz-se necessário que nos revistamos de uma grande virtude que é a humildade. Sem a humildade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Evangelho nos exorta hoje para a humildade, para vivermos mais humildes, né, em nossa vida. Inclusive na nossa conversa com o nosso Deus, numa íntima comunhão com o sagrado, com o nosso Deus. Devemos nos colocar diante do Senhor com humildade, reconhecendo nossa fragilidade. Aliás, não foi proclamada aqui a segunda leitura, mas tem o apóstolo Paulo, que ele, no final, diz que combatiu o bom combate e tal. Mas para isso, ele fez também o seu meia-culpa, tanto é que em outra passagem ele diz, na fraqueza que sou forte, às vezes faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. É uma frase de São Paulo. Faço o mal que não quero. Ele está reconhecendo isso nele. E não faço o bem que quero. Cuidado, ele não está mandando você fazer o mal. Ele está falando dele mesmo. Eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Isso é gritante em nós. Quantas vezes nós nos encontramos assim, fazendo o mal que não queríamos fazer, que jamais queríamos ter feito, e fizemos. Por que o fizemos? E não fizemos o bem que devíamos fazer.
ou que devemos fazer. Daí, inclusive, a palavra omissão que existe no ato penitencial, pecados que nós cometemos por omissão. Pois bem, então, reportando aqui ao Evangelho, eu apenas abri esse parênteses para falar do que Paulo nos exorta nesse sentido. O reconhecimento, o meia-culpa, por isso que eu fiz essa menção. Para chegarmos aqui nesta belíssima palavra do Evangelho, nesta fala de exortação do Evangelho, para que nós nos revistamos de humildade diante do Senhor. O fariseu e o cobrador de impostos, ali estão os dois. O fariseu estufa o peito, arrogante, porque era cumpridor de deveres religiosos. Tem um teólogo que chamava a atenção, ele dizia assim: cuidado, cuidado, porque essas pessoas que são muito religiosas, às vezes são perigosas, e são orgulhosas, arrogantes. Olha a atitude do pobre cobrador de impostos, reconhecendo o seu pecado, a sua pequenez. Eu não sou digno, a gente às vezes diz isso também na missa, não é? Não sou digno. Batia no peito: Senhor, tem piedade de mim. E Jesus disse que a oração válida foi a do pecador. Agora, aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Aqui não basta apenas reconhecer os nossos pecados, nos colocarmos diante do altar com um choro: Senhor, por favor, eu não presto, não é nada disso. Isso aí não. Não vamos. É com a predisposição interior para a conversão. É a gente se colocar diante do altar, reconhecendo os pecados, fazendo uma oração humilde, não sem nenhuma arrogância, como fez o fariseu, mas também com uma predisposição interior para uma mudança de vida, para uma conversão. Senhor, reconheço os meus pecados e quero mudar. E a gente também faz o esforço, são as virtudes que devemos praticar em nossa vida. Quando eu falava da virtude da humildade, eu dizia assim: para que nós nos revistamos da virtude da humildade. Sim, pois bem, por isso essa predisposição interior é necessária para mudarmos, para nos convertermos. Então, vamos tomar o exemplo do irmão do Evangelho que batia no peito, reconhecia seus pecados. Senhor, tem piedade de mim. Assim nós falamos sempre na Santa Missa, no ato penitencial. E depois, esse propósito de conversão. É fundamental isso em nossa vida. Vamos sempre nos colocar diante do altar, na celebração da Eucaristia, nos nossos momentos mais íntimos com o Senhor, nas nossas orações particulares e individuais, rezamos coletivamente, mas também temos nosso momento. Como é que você está na sua relação com o sagrado, com Deus? Como é que você, eu digo eu também, né? Como é que a gente se relaciona com o sagrado? Como é que a gente se coloca diante do sagrado? É com humildade? É com predisposição interior para uma conversão, reconhecendo a misericórdia? Aqui eu termino a reflexão dizendo isso. Reconhecimento, primeiro, a predisposição interior deve acompanhar, tá certo? E o propósito, reconhecendo, gratidão a Deus pela misericórdia que nós recebemos, e aí o propósito com essa predisposição interior para a mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos professar a nossa fé. A fé da igreja, a fé que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, que são tantos, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Saudemo-nos uns aos outros na paz do Senhor, a verdadeira paz, a paz de Cristo. Pax et bonum. Apresentemos no altar do Senhor nossa vida, nossa missão, as nossas necessidades. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, você vir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. O Espírito do Senhor seja convosco. Está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Elevai os corações ao Senhor, os elevemos. Nosso Coração coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre em toda parte te rendamos graças ao Pai onipotente e criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, com toda a corte celestial, que não cessa de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus Pai, de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste,
para que é porque este é o meu sangue da nova aliança que é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em minha memória. Tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos e a tua vinda nós proclamamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte e ressurreição, e a ascensão, dando-te graças pelas inúmeras bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E vamos agora nos dirigir ao nosso Pai, lembrando do cobrador de impostos lá do Evangelho, com muita humildade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos o Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue do teu Filho Jesus Cristo,
e preservar-nos no seu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelo século sem fim. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Deus do Eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui agradecer ao professor Almir Costa, o padre Almir, que está nos acompanhando aí na região de Limoeiro do Norte. Deus abençoe, está toda a sua família aí nos acompanhando. Que o Espírito Santo, que tem o dom da unidade na diversidade, fortaleça a missão, escreveu Almir aqui na nossa live. Também a minha esposa Nalda Pinheiro, que acompanha em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. E a todos vocês que estão nos acompanhando, que não deixaram seu like, não deixaram seu comentário, também o Jonas, professor Jonathan, está assistindo em Juazeiro do Norte, nos acompanhando. Muito obrigado pela participação e pedindo a você que compartilhe em suas redes sociais. Quem presidiu esta missa, a gente chama de missa anglicana, porque, embora seja muito parecido com o ritual romano, o nosso ritual, o ritual próprio anglicano. Recentemente nós tivemos um encontro em Roma do Papa Bento XIV com o rei o Leão XIV, estou igual a Vicente agora, me confundi com os papas. Leão XIV e o rei Charles, o rei da Inglaterra, que é o líder da igreja anglicana. Então, nós tivemos esse encontro. A igreja anglicana, ela é também uma igreja católica, só que nós não somos de rito romano, nós temos um rito próprio, que é o rito anglicano. Por isso a gente chama de missa anglicana. Então, quem presidiu essa missa foi o reverendo Vicente, o padre Vicente, e aqui ao nosso lado está o professor Oswaldo, que é professor da rede estadual do Ceará, que está se preparando, é também um dos membros da nossa missão, a missão anglicana São Francisco de Assis, na região do Cariri. Oswaldo terminou recentemente o curso de anglicanismo, e ele agora pode pedir o diaconato e depois pode pedir a ordenação presbiteral. Isso é por conta dele, né? Nós estamos aí ansiosos, mas mesmo que ele não queira, ele pode ser um ministro da palavra, um ministro da Eucaristia, um ministro leigo, e ajudar na missão, nas obras sociais e outras atividades que a missão anglicana exige. Então, você também, que está nos acompanhando, e que tem aquele desejo no coração de servir a Deus através dos ministérios, seja do ministério de leigo, ministério ordenado, de presbítero, de diácono, pode nos procurar, entrar aí nas nossas redes sociais, e nós daremos as instruções devidas para o curso, para a preparação para esse momento. Nós estamos aqui no Jardim Gonzaga, um novo endereço, aqui na Travessa José Portão de Ferro, número 16, onde teremos aqui aos domingos as nossas celebrações. Caso você também queira participar conosco, será sempre bem-vindo. Vou aproveitar aqui o ensejo, o embalo, como se diz, e agradecer o convite do reverendo Lúcio, do nosso colega e irmão
o reverendo Vicente, dessa experiência aqui na Igreja Anglicana. É uma alegria celebrar com eles. A gente já tem alguns meses já nessa celebração, né? Aos domingos. E então agradeço muito, né? Também ao nosso bispo, Dom Anderson, né? Do Rio Grande do Norte. E peço que Deus abençoe essa missão, abençoe aqui os nossos irmãos, para que consigam cada vez mais levar a palavra de Deus aos nossos irmãos aqui, amigos de Juazeiro do Norte, né? E que Deus abençoe as suas famílias também. Então vamos agora receber a bênção final. Eu, uma vez, fui até chamado a atenção, porque eu falava muito de Nossa Senhora na Santa Eucaristia, e um irmão, ele disse, eu não entendo bem, não está mais conosco, né, nessa comunhão anglicana. Maria, para a igreja anglicana, é especial, viu? A gente diz anglicana para não dizer romana, mas é a igreja católica, né? Então, Maria sempre presente. E eu sempre gosto de dizer que na nossa vida de oração também, a gente conta com nossa mãe Maria Santíssima, né? Com aquela rimazinha lá, né? Eu vi minha mãe rezando, né? Aos pés da Virgem Maria, era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Eu não esqueço disso nunca. Quando eu vejo uma senhorinha dentro de uma imagem de Nossa Senhora, ela não está adorando a imagem, ela está na sua humildade, venerando, mas ela está se dirigindo a Deus. E eu quero saudar a Maria Santíssima neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A primeira parte é a oração do Evangelho mesmo, a saudação do anjo Gabriel, né? É bíblica. A segunda parte da oração, Santa Maria, Mãe de Deus, então é pedido, é oração por nós pecadores, porque somos pecadores que nem aquele lá, cobrador de impostos. Oxalá não nos comportemos como fez o fariseu. Tenhamos muito cuidado, muita vigilância, né? O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glorificar a Deus com a vossa vida, permaneçamos na paz do Senhor. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei, tô mais feliz.